Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 29 de março de 2024. É um sábado, estamos começando o momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Amém? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo isso eu tenho confiado na minha pessoa. Nessa hora eu apresento também, Pai, a vida daquela pessoa que vai estar do outro lado ouvindo essa live, que você possa sair de encontro, ajudando, fortalecendo, abençoando, Senhor, que essa palavra possa consolar, possa ajudar, fortalecer. Se tiver alguém que perdeu um ente querido, uma família que estiver enlutada, que o Senhor possa, Pai, estar abraçando essa família nesta hora, neste dia, em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor Deus, estamos numa semana que é uma semana santa, amanhã é um domingo de Páscoa, ontem foi sexta-feira santa. Que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão, Pai, recebendo seus entes queridos em casa, estão se confraternizando, Pai. Abençoa, visita os asilos, os albergues, Pai, visita, Pai, os hospitais, visita os leprosários, visita, Pai, os prontos-socorro, visita aquele que necessita de um socorro neste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. A palavra que está no meu coração que Deus colocou hoje, a gente está vamos dizer assim, uma maratona de provérbios, tá? A gente vai estar ali no Provérbios 12. Diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, tá? O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldade, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, a não, a não mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha que forte. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscada mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desamparam, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem a servir do que fingir ser alguém. Olha. E não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Os maus se enredam em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessa dificuldade. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nem o mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alarda o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos dos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em sua amizade, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esta é a verdade que nos preserva da morte. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, o provérbio 12. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Amém. Provérbios, né? Nós estamos numa maratona, bem dizer, de sabedoria, porque provérbio significa sabedoria. Então, Provérbios 12 vai estar falando assim, ó. Todo que ama a disciplina, todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Quantas pessoas não gostam de ser disciplinado? Já conheceu alguém assim? Parece uma criança birrenta. Meu filho tá na fase da birra. Quando você fala não pra ele, nossa, a casa cai. E tem pessoas que é assim, não aceitam não.
sabe? Ela acha que ela sabe tudo, mas ninguém nunca sabe tudo. A gente sempre tá aqui para aprender alguma coisa, né? A gente tem que aprender a humildade, né? A gente sempre tem algo para aprender, porque a gente nasceu e tudo que a gente tem é aprendido, né? A gente não nasce falando, a gente não nasce, a gente aprende a sugar o seio da mãe, a gente aprende a mamar, tudo é aprendido. Então, nós temos que ser disciplinados sim, né? Porque é muito difícil uma pessoa que não aceita uma correção. Tem gente que quando você fala, ela se ofende de tal maneira que ela até quer te matar, né? Tem gente que é maligna mesmo. Então, a gente acaba ficando numa situação difícil. Mas Deus, ele vê todas as coisas, né? Se ele não é corrigido aqui, ele é corrigido lá na frente, de um jeito ou de outro. Uma hora ele é corrigido, né? E não tem jeito. Tem gente, esses dias mesmo, às vezes a gente vê reportagem, tem gente que ultimamente no trânsito, se você der uma buzinada, a pessoa fica descontrolada. Por quê? Porque ela não aceita a disciplina, ela não foi disciplinada, né? Foi ontem que eu tava vendo uma reportagem, o cara, a mulher buzinou, o cara desceu do carro, foi atrás da mulher, pegou a mulher, arrebentou a cara da mulher. Chegou a mulher de pobre, de porca, de tudo quanto foi nome, né? Porque ele se acha rico, bonito, forte, nunca foi disciplinado, né? Mas eu espero que a justiça da terra venha valer, né? E a de Deus também, que com certeza vai valer um dia. Mas tem gente que precisa ser punido de qualquer jeito. Pessoas que é acostumada a ouvir não, ela se acha no direito de sair atropelando qualquer um. E se quando você fala não, ela perde o controle. Quando é uma criança, a gente sabe que tem a fase da birra, que não é fácil. Tem criança que tem. Os meus, alguns, não, acho que o Marcos teve a fase da birra. Mas Manuel, o mais novo, gente, olha, tem hora que eu falo, meu Deus, dá minha graça, né? Mas uma criança ainda a gente tolera, mas um adulto, nossa, que não aceita a disciplina, que não aceita a correção, é complicado, né? O homem bom obtém um favor do Senhor, mas o que planeja a maldade, o Senhor condena. Quantas pessoas planejam maldade, né, no coração, né? Às vezes você tá falando com a pessoa, um coração puro, e a pessoa tá lá maquinando mal contra você, com raiva, com falsidade. Gente, eu não vou nem cair em detalhes desse assunto, porque eu já passei muito por isso. Se eu for dar exemplos aqui, eu vou passar a manhã inteira, né? Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você, no 3, que ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. Não se pode desarraigar o justo. A pessoa pode estar lá, mas a impiedade dela pode até parecer que está firme. Mas naquele grande dia, nossa, vai ser desarraigada, né? Porque assim, o justo, você não pode... porque Deus, ele conhece a intenção do meu coração. Ele conhece a intenção do ímpio, né? Então, o justo, Salmo 1 diz assim, que o justo é plantado, né, no rio, a qual dá o seu fruto na estação própria, e o ímpio não. Qual é a estação própria que a gente pode dizer aqui? Pode conjecturar? No tempo da colheita do Senhor, da salvação, né? Vai ter a separação do joio e do trigo. Isso é muito complicado, igreja. Tem gente que não respeita, sabe? E planeja maldade, e mente, engana. Eu sempre falo com Deus, sabe? O dia que eu fizer esse tipo de coisa, que ele me mata, porque às vezes a gente e às vezes a gente tem esses comportamentos e acha que é normal, e não é. Não é normal. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas este comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos, né? Uma mulher exemplar, né? É uma mulher tipo Ruth, que acompanhou sua nora Noemi, né? E que era uma moabita, e que Deus mudou a história de Ruth. Ruth é um exemplo de mulher, né? Uma moabita que seguiu Deus de Noemi, sua sogra, né? Ela falou, onde tu foi, irei. Apesar de seu esposo ter morrido, ela acompanhou. E a gente vê que depois Deus mudou totalmente a história de Noemi, né? Ela conheceu Boaz, casou com Boaz. E que ela foi mãe de Obed-edom. Obed-edom, que foi, acho que avô, pai de Davi. É pai de Jessé, avô de Davi, né? Isso mesmo. Então, ela mudou a trajetória, né, dos moabitas, porque, né, uma mulher exemplar, ela deu exemplo. Ela ia na colheita pegar as coisas, as espigas que caíam no chão para levar para sua sogra. Ela cuidou da sogra, ela dava um exemplo de mulher, né? É o livro de Ruth, é muito lindo, tá bom? Não se fala de Deus, mas todo exemplo mostra o comportamento dela como uma mulher de Deus, né? Sendo moabita, e ela aceitou o Deus de Noemi, que é o Deus verdadeiro, né? Então, é um exemplo de mulher. E a gente pode ver, mas é de comportamento vergonhoso como câncer em seus ossos. A gente pode ver Jezabel, Acabe casou com Jezabel.
Acabe, nossa, deixou Jezabel fazer altares, né? A Baal, né? Ele, casamento com mulher estranha, ele não podia, né? No entanto, que a sua família toda foi exterminada por Jeú depois, mais pra frente, né? Por causa da vinha de Nabote, que a gente comentou ontem. E assim vai. Apesar que tem umas pessoas que falam assim, ai, não pode passar batom porque Jezabel ficou a unha e a boca. Nada a ver, mentira. Mentira, 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 que não tem isso na Bíblia. Diz que quando Jeú chegou, ela se insinuou pra ele, né? Então assim, ela foi uma mulher de caráter deturpado. Os planos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso, né? Os planos do justo. Então, a gente, quando é justo, a gente faz planos corretos. Para quê? Para glorificar a Deus. A gente vai fazer tudo que glorifique a Deus. Mas o conselho dos ímpios é enganoso, né? Quantas pessoas dão conselho mal, né? Não, vai, faz isso, faz aquilo, rouba, mente, engana. A igreja é terrível. Esse dia a gente estava falando sobre... A gente pode falar do primeiro conselho mal que teve no mundo. Da serpente para Eva. Não, se tu somente comer, né? Se tu comer do fruto, você será igual a Deus. E ela aceitou o mau conselho e já comeu. Desobedeceu o conselho de Deus e aceitou da serpente. Ó, o Deus, o Criador, né? Ela preferiu ouvir a criatura do que ouvir o Criador, né? E assim vai. As palavras dos ímpios são emboscada mortal, mas quando o justo fala, livramento, né? Quando o justo fala, livramento. Lembrei de Abigail, eu sempre falo de Abigail, mulher sábia, né? Que quando seu esposo Nabal negou o alimento para Davi e seus homens, Davi ficou furioso, ela foi apaziguar. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme, a casa do justo. Justo, justiça. Esse permanecer firme, muitas vezes parece que aqui a gente está perdendo, né? Mas uma casa, uma morada eterna para mim e para você, né? E é bem forte, porque a gente tem que entender que tudo aqui é passageiro, é efêmero, mas a nossa salvação ela é eterna, a nossa alma é eterna, né? E diz mais assim, o homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Quantas pessoas é perversa? No momento tem amigos que se juntam e vai, mas Deus ele vê todas essas coisas. E isso que é bom, né? Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém, né? Esse ninguém aqui diz referência assim, muitas vezes a pessoa quer ser o que não é, quer dizer que tem o que não tem, né? E não ter comida. Quantas pessoas fingem que tem status e não tem, né? Finge que tem uma vida boa, veste bem, mas não mora bem, não come bem, só tem aparência. Quantas pessoas é assim, né? Então é melhor você, não ser conhecido, mas ser você mesmo. O que vale é ser você mesma, né? O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Os ímpios, nossa, às vezes você até desconfia quando alguém perversa vem com atos de bondade, né? É meio estranho. Quem trabalha... A gente lembra de quem que eu lembrei? De Saulo. Saulo, ele perseguia ele chamava o caminho, né? Ali os apóstolos do caminho de Cristo. Então, quando ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, nossa, o povo achava que ele não estava na maldade, ninguém queria aceitar, né? Foi bem difícil. Mas até ele ser aceito, ele se mostrou, né? Que ele fazia parte da seita do caminho agora, né? Que ele era um deles, né? O abortivo que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Isso é muito importante, né? A gente saber que Deus, ele muda a história do homem quando o homem assim aceita, né? E permite o trabalhar de Deus. Deus falou assim, esse Ananias tem que padecer por mim. E ele aceitou. Diz aqui no 11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Quantas pessoas trabalham, né? Tem pessoas que, tipo assim, que faz planos visionários, mas que não tem lógica para sua realidade, né? Quantas pessoas é assim, né? Ai, eu vou comprar uma Range Rover, uma Evoque, mas não tô conseguindo pagar um Renault Clio, que é o que eu tenho. E botar gasolina, né? É só fantasia. Tem gente que fantasia. Gente, tem gente que fantasia. Meu Deus do céu. Tem gente que fantasia demais. Isso é complicado.
Os ímpios cobiçam de despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Os ímpios, né, cobiçam. Eu sempre lembro de Acã, né, que Deus falou para eles não trazerem nada, né, e ele trouxe lá a capa de Acã e escondeu lá na tenda dele e toda a sua família foi morta. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Quantas pessoas mal fala, né, pecaminosa, com fala de soberba, nossa, é complicado. É complicado, faz com que o mal se torne bem, com que o bem se torne mal, inverte a situação, quantas? E a gente está nesse tempo, né? E, sabe, igreja, mas a gente tem que entender uma coisa, aquilo que sempre foi pecado para Deus, que a fala do Senhor sempre foi abominável, vai continuar sendo até hoje, né? Mas o justo não cai nessas dificuldades, e às vezes a gente a gente acaba passando por situações, porque você não aceita certas situações, né? Mas a gente vê que Deus, ele permite situações também para ver onde é que está o nosso coração também, né? Muita gente fala, ai, não, que nada. A Bíblia ela tem que mudar. Não, quem tem que mudar é você, para se encaixar na Bíblia. A Bíblia não tem que mudar nada. Deus, ele é perfeito. Imperfeito somos nós. Fomos feitos do pó da terra e vamos voltar pro pó da terra. A nossa carne, ok? E o teu espírito vai para onde? Do fruto de sua boca, o homem de beneficência e o trabalho das suas mãos será recompensado, né? Então, honestidade sempre. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Quantas pessoas é insensata? Ah, eu vou fazer. Eu já caí nessa, quantas vezes eu fui insensata? Eu vou fazer, eu vou comprar e depois me arrependo. Meu Deus do céu. Nossa, ai, não devia ter comprado tudo isso, não devia ter feito tudo isso. Insensatez, né? Quem de nós nunca foi insensato um dia na vida? Um dia não, foi várias e várias vezes. Cometemos a insensatez. Até não falar. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu não deveria ter falado aquilo. Não era pra me ter contado pra fulano. Né? Insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Né? Quantas vezes a gente tem que fingir que não tá vendo e não tá ouvindo certas situações para evitar um fogaréu? Testemunha fiel da testemunha honesta, mas a testemunha falsa conta mentira. Quantas pessoas falsas? Quantas pessoas com falso testemunho? Gente, eu não sei, eu já passei por tanta falsa testemunha que eu só peço a Deus para me justificar. É só Ele. Porque tem coisas, igreja, que a pessoa quer deformar você, mas você tem que ser você. Como diz aqui no 12:9. É melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comido, né? Então, eu não tenho, sou humilde. Fala, você vai ser servido. Não é que você estiver com soberba, com a barriga lá no estômago, fingindo que não tem. Então, você tem que ser você, fingindo que tem. Então, você tem que ser sempre você, né? Porque tem pessoas que vai levantar falso testemunho, vai mentir, vai caluniar, mas você seja sempre você. Uma hora, a verdade aparece. E não é fácil esperar a verdade. Como que dói, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quantas pessoas nos ferem, né? Palavras, né? Já ouvi coisas que tem hora que eu falo assim, meu Deus, a gente não vai esquecer nunca, né? Não adianta de fazer, ai, mas... Gente, a gente não é débil, não é louco. A gente não é menino, a gente lembra. Você tá entendendo? Mas a gente vai levar a vida. Por quê? Porque às vezes o Senhor permite situações para nos curar. Tem palavra que vem assim, ó, para cortar mesmo, para machucar. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. E que a gente leva por toda a vida. Somente palavras quando você está se amadurecendo, quando você ouve de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que você ama. Né? Que deveria cuidar de você, de falar com palavras de amor. Fala com palavras difíceis que você fica marcado por toda a vida. Mas Deus, ele conhece. Né? Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Esse apenas um instante aqui é porque a gente pode dizer, é a mesma coisa assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é que você vai passar por uma situação difícil hoje, amanhã você vai amanhecer feliz, não. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas porque 1000 anos para nós é como um dia para Deus, então assim, não tem nem comparação, né? Então, mas a gente tem que os lábios mentirosos têm demais, né? E isso, os lábios que dizem a verdade vai permanecer para sempre, porque você fala a verdade. Agora, aqueles mentirosos, só um instante, né? Com certeza, né? Eles serão frustrados, o mentiroso vai ser castigado. Na hora certa, Deus vai castigar cada um deles, cada um.
né? Naquele momento você se sente a pior pessoa do mundo. Porque o mentiroso tá cheio de gente aplaudindo. E você, que é o verdadeiro, tá sendo esmiuçado. Mas Deus tá bem. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Quantas pessoas se enganam, né? Tem um coração mau. Tá lá maquinando mal, desejando mal, roubando. Olha, não é fácil, igreja. Mas, né? O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Então vamos promover a paz. Somente para nós. Né? Cada um dá o que tem. Quem tem paz, a paz. Quem não tem, não dá. Né? Quem é ruim, quem é mentiroso, vai dar o que tem. Uma coisa é certa, cada um dá o que tem. Eu aprendi nesse caminhar com meus 47 anos, ninguém vai dar o que não tem. Ela fala, mas fulano... Não, fulano, ele era assim mesmo. Você só descobriu a verdade. Nenhum mal atingirá o justo, mas o ímpio está coberto de problemas, né? Você fala assim, 1000 cairão ao teu lado, no Salmo 91, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nós temos um Deus que nos guarda. Porque, igreja, no mundo espiritual a gente não tá vendo, mas nós estamos numa esfera espiritual, porque a Senhor diz assim na palavra dele, o mundo jaz o maligno. Então, quem é o príncipe dessa terra aqui? É Satanás, né? Porque Jesus, ele não é príncipe, ele é rei dos reis, tá bom? Senhor dos senhores. Então, nós estamos em todo o tempo numa luta espiritual. O inimigo, eu tô aqui, mas tá tendo uma luta espiritual. Parece que não, mas tá tendo. Né? Eu não sei, às vezes você sai na rua, ele usa alguém pra te afrontar, pra te olhar feio, pra jogar o carro em cima de você. Sabe? Então, assim, são situações que você não sabe. Mas que o inimigo está todo o tempo trabalhando. Então, por isso, assim, nem o mal se derá, nem o mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. Então, assim, eles já estão fazendo a vontade dele, né? Do príncipe dele, que é Satanás. Então, isso é bem complicado, né? Diz mais assim, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Fala a verdade. Porque o mentiroso, ele acha que ele sempre vai ganhar vantagem. Sempre. Gente, como eu detesto gente mentirosa. Eu não tenho paciência com gente mentirosa, não gosto. E aqui em casa eu sempre falo com os meus filhos, não mente, fala a verdade. Né? Esses dias aconteceu uma situação, uma coleguinha da minha filha pediu uma blusa emprestada minha, eu emprestei. Uma blusa assim, preta, né? Esses dias eu precisei da blusa. Eu fui procurar e ela não tinha devolvido. E aí ela veio aqui em casa. Eu falei, ô fulano, a minha blusa. Aí eu devolvi. Aí eu li assim e falei assim, não, você não devolveu. Você devolveu pra você, filha? Não, não devolveu. E ela bateu o pé duro e ela não devolveu, tá? Então, pra que isso, né? Desnecessário. Eu precisando da minha camisa preta, né? E agora, né? Nem eu, nem ela, porque ela deve estar lá. Em algum lugar ela colocou, mas aqui em casa não tá. Eu fiquei tão assim, sabe? Falei, gente, desnecessário. Desnecessário. Podia ter falado, olha, fulano, olha, Nadira, eu vou procurar. Então eu vou procurar, tá bom? Mas... E a pessoa acaba levando isso como algo normal pra vida. Isso é um adolescente. Imagina quando tiver mulher. E não é legal isso. Isso é muito feio. Muito feio. O homem prudente não alarde o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez, né? Ah, eu sou inteligente, eu sou isso, sou... Não, você é prudente. Agora o louco fica se achando, bombando. As mãos diligentes governarão, mas o preguiçoso acabará escravo. Gente, as mãos diligentes. Quem é uma mão diligente? A gente pode lembrar sempre de José, né? José era uma mão diligente, né? Governarão, né? Então, assim, as mãos diligentes governarão, mas o preguiçoso acabará escravo. Então, assim, quem busca conhecer, aprender, sabe, ser melhor, mas quem não busca vai ser escravo. Vai ser sempre escravo. Da preguiça. E é complicado. Coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Quantas palavras a gente fala assim, mas você não vale nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega uma amiga sua, ou o próprio Deus fala com você na palavra, que é mais importante. Filho, eu te amo, né? Aí você vai ler a palavra, Deus fala com você assim, gente, é maravilhoso, né? Então, coração do homem deprime, né? Mas uma palavra bondosa anima. E se ouve a palavra do Senhor, gente, a palavra de Deus, nossa, ela nos alegra. Porque às vezes você é afrontado, né? E vem a palavra de Deus e fala comigo e com você. O homem honesto e cauteloso em suas amizades, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se, né? Então, a gente sempre vai tentar separar as nossas amizades. Você não vai querer se envolver com pessoas que planejam roubar, matar, enganar, estrupar. Não, você tem que fugir da aparência do mal, totalmente. Sempre. Quem se envereda por esse caminho, acaba mal.
Ora, se você tem um amigo que a gente pode conversar, tá uma conversa sadia, tudo sadio, bênção de Deus, né? O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens, né? Quantos preguiçosos, né? Muito preguiçoso, muito, muito. Mas o diligente dá valor aos seus bens. Então, a gente dá valor ao que a gente tem. Eu mesma, eu tenho cuidado com tudo que Deus me dá. Porque tudo que Deus me dá custou um preço, né? Então, eu tenho cuidado. Assim, nossa, meu Deus, mas é meu, né? Deus me deu, eu vou cuidar. Tem gente que não tem cuidado. Um exemplo, vamos supor, quebrou alguma coisa, joga fora, deixa estragar. Tem que ter cuidado, né? Porque tudo é com muito sacrifício, né? Então, mas o diligente dá valor aos seus bens. Não, não sou materialista, ok? Né? Então, tem a mesa de jantar, um exemplo aqui, né? A gente vai cuidar. Jantou, almoçou, tomou café, tira a toalha, guarda ali. Bom, né? Tem gente que não tem cuidado, igreja. Isso é muito ruim. Nós temos que ter cuidado com as coisas e sempre. No caminho do justo está a vida. Esta é a vereda que nos preserva da morte, né? Nós temos que estar o quê? No caminho da justiça. Esta é a vida, né? Esta é a verdade que nos preserva da morte. Temos que estar sempre no caminho justo, no caminho de Deus, né? Porque o caminho leva porque o caminho mal leva à morte, né? Tanto a morte física como espiritual, né? Nós temos que ter o quê? Nós temos que nos identificar com a vida, porque assim, a gente pode lembrar da árvore da vida, né? Lembra? Deus havia falado para ela. A gente falou sobre isso, né? E ela deixou-se ir, né, pelo caminho mau. A vida, né? Então, assim, ela deu um ouvido à criatura em vez de dar ouvido ao Criador, né? Deus falou, não coma da árvore do conhecimento, né? E ela comeu, né? Porque o inimigo falou assim, se comer, certamente será como Deus, não morrerás. Não, não morreu mesmo fisicamente, mas espiritualmente morreu, teve um desligamento de Deus. Então, através de Cristo, nós passamos a ter um ligamento com o Senhor, né? E é no sangue de Jesus, no nome de Jesus, aceitando Jesus, buscando viver com Jesus, independentemente de placa, de igreja, sabe, igreja? Porque eu sou crente pentecostal. Tem gente que não acredita, mas eu sou, né? Mas a gente tem que entender que a palavra do Senhor, ela é sempre a palavra do Senhor, né? Então, a gente vem num tempo onde a palavra, ela vem sendo pregada. E Deus, a multiforme graça de Deus, ele usa as pessoas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer em cada tempo, né? Esse é o nosso Deus. Aí eu acho engraçado que tem gente que olha pra você, aí você é pentecostal, você fala em língua, faz por causa, não faça não. Porque se Deus, ele quis, me chamou para ser pentecostal, amém. Deus não chamou um povo da igreja de Pedro, igreja de Joaquim, de José, da igreja do dinossauro, da igreja do urso. Não, o Senhor chamou um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. De cada igreja, tribo, língua e nação vai ter um povo. Então não acha que o seu ministério é melhor que o dos outros. Não. Tem ministério que não tem palavra. Isso é latente. A realidade dura e cruel. Mas saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Cada um vai dar conta de si. Deus abençoe. Um bom dia. Fica na paz.